Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Yasmin, eu sou a idealizadora do Explain Art e hoje eu vim falar com vocês sobre os meus 2 dias em Curitiba, o que eu fiz lá e dar algumas dicas de viagem. Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução, por que eu fui para Curitiba e explicar mais ou menos qual era o nosso plano e depois eu vou seguir uma ordem cronológica nos dias 14, 15 e 16, que foram os dias que eu fiquei lá, e contar exatamente o que eu fiz. Eu tô com um roteirinho aqui, um texto sobre o que eu vou falar, então se eu estiver olhando muito aqui pra frente, é isso. Eu perguntei lá no Instagram, @explaining.art, não deixa de seguir, pra vocês mandarem algumas perguntas, coisas que vocês queriam saber sobre a viagem, e aí durante esse vídeo eu vou pegar essas perguntas, colocar aqui e respondê-las. Então, a primeira pergunta foi: o que te motivou a ir para Curitiba? Então, além de adorar viajar e querer conhecer o Brasil e o mundo, né, eu já estava meio que namorando Curitiba. A gente teve a oportunidade de ir agora e eu estava meio que namorando Curitiba por conta do Instagram do Rafael Ávila. Eu vou deixar o Instagram dele aqui. Ele fala sobre arte e arquitetura e ele mora em Curitiba e ele mostra sempre a cidade, então eu fiquei encantada. Então, como a gente tinha duas metades de um dia e um dia inteiro, o nosso objetivo era pegar um ônibus turístico. Essa é uma dica muito legal para que você, se você vai viajar. Os ônibus turísticos existem em várias cidades do Brasil e também em vários outros locais no mundo. Eu já tinha pego um ônibus desse também no Chile e é muito legal porque o ônibus você paga assim uma taxa, né? Depende do ônibus. E ele às vezes vem com guia, uma explicação, ou às vezes áudio sobre os locais, e ele faz esse transporte pela cidade, pelos principais pontos turísticos. E aí você conhece a cidade, tem um transporte, e eu também acho que tem assim uma segurança de estar num ônibus especialmente para o turismo. Às vezes você fica meio inseguro de visitar a cidade com o transporte público, então é legal porque você já tem a comodidade do transporte ali. E muito desses ônibus, eles fazem o sistema hop-on, hop-off, que significa hop-on é subir e hop-off é descer. Então você pode subir e descer no ônibus a qualquer momento, né? Tem alguns ônibus que têm quantidades específicas que você pode subir e tem ônibus que é ilimitado que você pode subir e descer a qualquer momento. Então, o nosso plano era pegar esse ônibus para poder conhecer a maior quantidade de coisas possíveis em pouco tempo e também andar um pouco pela cidade a pé. E aí, para isso, a gente escolheu o Curitiba Palace Hotel, foi o hotel que a gente ficou. Ele era perto desses pontos turísticos, desses museus que a gente queria ir, que o ônibus não contemplava, então foi um ponto positivo pra gente. E também ele tinha estacionamento e café da manhã, que era o que a gente precisava. Eu recomendo muito esse hotel, eu gravei alguns trechinhos do hotel lá nos stories, tá salvo nos destaques, chamado Curitiba, no Instagram. E ele é bem legal, além da hospitalidade, da receptividade do pessoal da recepção, do pessoal que ficava no restaurante no café da manhã. Eles foram muito simpáticos com a gente, sempre assim, solícitos, faziam tudo que a gente precisava e foi um ótimo hotel pra gente ficar. Vocês também pediram pra falar sobre valores, o preço das coisas, né, que a gente pagou lá. O hotel, eu não vou falar o preço porque isso é muito particular, né, depende do tipo de quarto que você escolhe, de quantas pessoas estão com você e da sua escolha do hotel, né. Eu recomendo o Curitiba Palace Hotel, mas você pode escolher outros na região. Então, o valor do hotel eu não vou falar, mas quando eu fizer o nosso roteiro aqui com vocês, eu vou falando o que tem preço ou é gratuito. Já adianto que a grande maioria das coisas em Curitiba são gratuitas, tem muitos parques, muitas coisas ao ar livre, então tem muita coisa gratuita. Isso é uma ótima informação se você quer viajar, conhecer um lugar diferente, conhecer mais sobre um pouquinho da arte, da cultura de um lugar e querer gastar pouco. Então, uma ótima dica. Então, bora lá pro nosso roteiro. A gente chegou no dia 14 de outubro, um pouco depois da hora do almoço, de tardezinha. Então, nós chegamos, fizemos o check-in no Curitiba Palace Hotel, almoçamos e já fomos turistar a pé. E aí, o nosso objetivo era visitar dois museus, o Museu Paranaense e o Museu Alfredo Anderson. E no caminho a pé para esses museus, a gente se deparou com a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é uma catedral neogótica, que também é um dos pontos turísticos da cidade. Ela é neogótica porque o gótico é um movimento artístico que surgiu na Idade Média, mas essa igreja não foi feita na Idade Média, ela foi feita mais ou menos no finalzinho do século XIX, mas ela utiliza elementos do gótico. Então ela é chamada de neogótica, porque ela não foi feita no período que o movimento artístico gótico surgiu,
mas ela utiliza alguns elementos do gótico junto com materiais e técnicas mais atuais. Então ela é neogótica. Essa igreja me chamou muito a atenção, além da fachada ser muito linda, as igrejas góticas e não góticas são assim as minhas favoritas. Mas o que me chamou mais a atenção foi a decoração interior. Tinha muitos motivos florais, pareciam assim arabescos, também tinham alguns trevos, então eu achei a decoração muito legal. Me lembrou um pouco algo islâmico, mas eu fui pesquisar um pouco sobre essa decoração e, na verdade, tem os motivos florais da decoração gótica e também tem motivos ucranianos típicos dos imigrantes ucranianos que vieram para Curitiba. Eu não tô falando e dando muitos detalhes aqui porque eu vou fazer posts específicos com todos os detalhes e todas as informações sobre os pontos turísticos que eu mais gostei lá no Instagram, então não deixa de seguir e não deixa de acompanhar. Então eu só vou falar alguma coisa ou outra aqui pra vocês. Essa igreja ela foi construída entre 1876 e 1893 e ela foi a terceira edificação, o terceiro templo religioso construído naquele local. Uma curiosidade que eu queria falar aqui com vocês é que ela é uma catedral basílica menor. E as basílicas são divididas em basílicas maiores, que é onde o Papa celebra missas mais constantemente, e as basílicas menores, que ganham esse título do Papa também. Nesse caso foi o Papa São Paulo II, que deu esse título à Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Basílica ganha essa honraria e alguns privilégios, mas o Papa não frequenta tanto essa catedral. Outra pergunta que me fizeram é qual é a igreja mais antiga da cidade. Então, a Praça Tiradentes, que é onde fica a catedral, é o marco zero da cidade, onde foi feita por volta de 1654 uma capelinha lá, que foi uma das primeiras edificações nessa região e que foi um marco zero da cidade. Isso acontece em muitas cidades. O marco zero, o local de fundação, geralmente é uma capelinha que quem chega lá constrói como se fosse agradecendo aquele santo por ter chegado lá, por ter dado tudo certo, enfim. Então, muitas cidades têm uma capelinha que é o marco zero. Porém, com reformas e tudo mais, a capelinha não existe mais e agora tem a catedral lá. Então, tecnicamente, a catedral é a igreja mais antiga da cidade, apesar dela ter sido feita entre 1876 e 1893. Porém, oficialmente, a igreja mais antiga da cidade é a igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que fica bem pertinho de onde está a catedral atualmente. E ela também tem em anexo o Museu de Arte Sacra, que infelizmente estava fechado por conta de reformas, e fica ali pertinho, então essa é a igreja mais antiga da cidade. Então, a igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas é a mais antiga da cidade, mas a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais também é bem antiga e foi o marco zero da cidade, a primeira edificação de Curitiba. Depois dessa pausa, na catedral, nós fomos para o Museu Casa Alfredo Andersen. Alfredo Andersen era um norueguês que estudou arte e ele viajou para a América Latina e acabou ficando aqui no Brasil mais ou menos durante a década de 1890. Ele começou a produzir as suas obras baseado no que ele via aqui no Brasil e ele acabou se tornando um dos grandes artistas do cenário artístico local. E aí, esse Museu Casa é uma casinha bem simples e é a casa que ele morou lá em Curitiba a partir de 1915. Esse museu é muito legal, tem uma lojinha, tem várias obras do artista e tem bastante informação. Somente um andar da casa estava tendo a exposição permanente, né, que é sobre a vida e a obra do Alfredo Andersen. Eu não sei se em tempos não pandêmicos o segundo andar fica aberto ou não, mas não estava quando eu fui. Outra coisa que eu achei muito legal nesse museu foi que eu vi acessibilidade também. Uma obra tinha a possibilidade de audiodescrição a partir de um QR Code e também tinha como se fosse um totem tátil da obra e também uma descrição em braille que eu achei muito interessante. Depois nós fomos para a Praça Garibaldi, onde tem a Fonte da Memória, também conhecida como Fonte do Cavalo Babão. É uma escultura na fonte de um cavalo bebendo água que foi feita, então é conhecida como Cavalo Babão. E também tinha a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que é uma igreja muito fofinha. Ela é pequenininha, mas ela é muito bonitinha e eu adorei conhecer também. Na Praça João Cândido, que fica bem perto, tem as ruínas da Igreja São Francisco de Paula. Essa igreja ela começou as construções dela em 1809,
mas as construções foram abandonadas em 1854 por conta de falta de recursos e também pela morte do padre que estava responsável. E aí, preservaram a fachada dessa igreja, então tem as ruínas lá, e construíram um belvedere em estilo Art Nouveau. Esse belvedere, ele tem um café-escola e também tem um mirante e é onde são feitas as reuniões da Academia Paranaense de Letras, então é bem legal. É uma ótima opção entre os museus para você tomar um cafezinho e curtir a vista. E do outro lado da rua, da Praça João Cândido, tem o Museu Paranaense, que tem um acervo super diversificado. Eu fui a muitas exposições lá que estavam acontecendo ao mesmo tempo e também peguei vários folders e tenho várias informações sobre esse museu. Eu adorei ele, eu passei quase 2 horas lá. O guardinha veio avisar a gente que faltava 5 minutos para o museu fechar e a gente não tinha visto tudo ainda. Tinham muitas exposições lá e exposições com uma diversidade muito grande. Para vocês verem quantas exposições a gente foi só nesse museu, no Museu Paranaense, eu vou ler para vocês o nome das exposições que a gente foi. Tinha exposição Efêmera Perpétua, Isso Não é um Nísio, Finalmente Museu, Igrejas Ucranianas no Paraná, Educação pela Pedra, Numismática e Cultura Material, Coleções do Museu Paranaense, Eu Memória, Eu Floresta, História Oculta, Conflitos Armados no Estado do Paraná, Arqueologia do Paraná, Paleoíndios, Caçadores Umbu, Arte Rupestre, Sambaquis, Ceramistas G e Guarani, Cidades Coloniais Espanholas e Missões Jesuíticas, Guarani G, Povos Indígenas do Paraná, Culturas Negras no Paraná, e ainda tinha uma exposição que estava sendo montada ainda ali, então assim, tinha muita coisa para ver, e uma das coisas que eu mais gostei desses passeios todos foi a interdisciplinaridade deles, porque muitas coisas que a gente viu, por exemplo, no Museu Casa Alfredo Andersen, a gente também viu algumas obras do Andersen no Museu Paranaense, e tinha muito sobre a cultura dos povos que fundaram a cidade e dos povos que viveram lá, então tinha sobre os povos indígenas, os negros, então é um acervo muito diversificado e a gente realmente conhece sobre a história daquele local. Outra coisa que eu achei super legal também foi que tinham diversos modelos expositivos diferentes e tinham algumas exposições que tinham uma interatividade e eu achei também isso muito legal. Essa interatividade que a gente vê entre as exposições e também entre os diferentes museus, além de contribuir para a gente ter orgulho da nossa história, também enriquece muito o nosso aprendizado e a nossa cultura e o que a gente está aprendendo. Isso também enriquece a nossa experiência cultural como um todo, porque tudo que a gente está aprendendo vai se conectando. Uma coisa que eu esqueci de falar, todos os passeios que eu fiz no dia 14, então, as igrejas e os museus foram gratuitos, de graça. Gratuito. Então, no dia 14 a gente não gastou dinheiro nenhum aprendendo e tendo mais cultura. Então agora a gente vai pro dia 15, que foi o dia que a gente ficou o dia inteiro lá em Curitiba, então deu para aproveitar bastante. E também foi o dia que a gente pegou o ônibus turístico que eu citei lá no começo. Então, esses daqui são... Opa. Esses daqui são os cartãozinhos que você compra para ter acesso ao ônibus turístico. É muito legal porque você também pode guardar como recordação depois e tem aqui o Jardim Botânico, que é assim, o símbolo da cidade de Curitiba. O passeio da linha turística de Curitiba dura 3 horas e custa R$50 por pessoa. E você pode subir e descer a qualquer momento. Então você pode escolher o ponto turístico que você mais gosta, descer, parar. E aí, cada ponto, o ônibus passa em um horário específico. Nos pontos ficam escritos. E também no site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tem todas as informações sobre essa linha turística. O ônibus ele é bem pontual, então fica de olho nisso. Durante o trajeto, o ônibus faz uma breve explicação de cada ponto turístico que você vai passar e ele fala em 4 idiomas. Ele fala em português, espanhol, inglês e francês. Uma dica sobre esse ônibus é para você sentar no lado direito do ônibus, porque a grande maioria das atrações que você vai ver vão ser pelo lado direito do ônibus. Tem algumas exceções, é óbvio, como o Paço da Liberdade, o Parque Tingui e o Teatro Paiol. Mas a grande maioria dos pontos turísticos são no lado direito do ônibus, então fica a dica. Então, a rota do ônibus é essa daqui, essa fotinha também tem no site deles, mas eu vou ler aqui para vocês todos os pontos turísticos que o ônibus passa. A primeira parada é a Rua 24 Horas, depois a Praça Rui Barbosa, o Museu Ferroviário, o Teatro Paiol, o Jardim Botânico, a Rodoferroviária / Mercado Municipal, o Teatro Guaíra, o Paço da Liberdade, o Passeio Público e o Memorial Árabe,
o Centro Cívico, o Bosque do Papa e Memorial Polonês, o Museu Oscar Niemeyer, o Bosque Alemão, a Universidade Livre do Meio Ambiente, o Parque São Lourenço, a Ópera de Arame, o Parque Tanguá, o Parque Tingui, o Memorial Ucraniano, o Portal Italiano, Santa Felicidade, Parque Barigui, a Torre Panorâmica, Setor Histórico e, por fim, a Praça Tiradentes. São 25 pontos turísticos e, além desses pontos turísticos, andar de ônibus também é legal porque você também consegue ver as artes na rua. Então, tem muitos murais espalhados pela cidade de Curitiba, que é muito legal de ver também pelo ônibus. O primeiro horário do ônibus é 8h30 da manhã e a gente pegou esse primeiro horário, fizemos as 3 horas que dura o percurso todo. E aí, depois que a gente viu tudo, a gente ia decidir em quais lugares a gente ia descer e aproveitar mais o ponto turístico. Depois que a gente fez essas 3 horas, começou a chover muito, então a gente parou no ponto do Museu Ferroviário, que é o Shopping Estação. A gente almoçou e viu um pouquinho do Museu Ferroviário, que é um museu que fica dentro do shopping mesmo, e é bem rapidinho, mas é super legal para conhecer um pouco da história, tanto do shopping quanto da ferrovia que passava por Curitiba. Apesar de estar chovendo bastante, a gente não podia deixar de passar no Jardim Botânico, que é o cartão postal de Curitiba, né? Então, mesmo chovendo, a gente passou no Jardim Botânico, não tinha ninguém, o que foi bom, porque estava chovendo, né? Então não tinha ninguém, então foi bom porque a gente pôde ver tudo com calma e tirar fotos sem nenhuma pessoa aparecendo nas fotos. Outra dica super interessante que tem dentro do Jardim Botânico, na área onde tem um cafezinho, tem também a Galeria Quatro Estações. A Galeria Quatro Estações abriga plantas das 4 estações, como diz o nome, e enquanto você vai passando e percorrendo o caminho das plantas, você vai escutando a música de Vivaldi, as 4 estações de Vivaldi, que é um cantor barroco. E assim, foi uma experiência revigorante. Tava chovendo, eu não tava me sentindo muito bem, e depois que eu passei pela galeria, foi assim, eu fiquei ótima. É uma experiência muito legal. E realmente, né, Vivaldi foi um compositor que ele escreveu as 4 estações baseado nas 4 estações. Então, escutar a música e ver cada planta é uma sensação, assim, incrível, sensacional. Eu super recomendo. Depois nós paramos no Memorial Ucraniano, que, assim, foi o melhor lugar que a gente visitou, sem sombra de dúvidas. Você olha pra ele, você não dá muita bola pra ele, acha que não vai ser nada demais, mas é incrível. Tem uma réplica de uma igreja ucraniana, tem um mirante e também uma lojinha com algumas comidinhas. E o local conta a história e a cultura do povo ucraniano e todas as tribulações que eles viveram e também como que foi a imigração ucraniana para o Brasil, especificamente para a cidade de Curitiba. Foi tão legal que a gente perdeu o horário do próximo ônibus, a gente teve que ficar no ponto esperando um tempinho porque a gente perdeu o horário. Eu fiz várias comprinhas na loja que eu já vou mostrar pra vocês. E o vendedor, ele era ucraniano, então a gente ficou conversando muito sobre a cultura deles, tiramos algumas dúvidas, então foi muito, muito interessante. Eu recomendo demais esse passeio. E aí, assim, finalizou o nosso dia 15, o nosso segundo dia do passeio. E aí, no dia 16, era o nosso dia de voltar pra casa, então no começo do dia, a gente visitou algumas das coisas que estavam na rota turística do ônibus, mas que a gente não conseguiu visitar no dia anterior porque estava chovendo muito. A gente foi no Bosque Alemão, a gente só tirou foto e só visitou mesmo o final da trilha, né? Dentro tem uma trilha e tem até a casa de João e Maria, a Casa das Bruxas, que tem a ver com a literatura alemã. Mas a gente só ficou no final mesmo e não entramos tanto na trilha porque estava chovendo um pouco também. E eu comentei lá no Instagram, me lembrou muito essa pintura aqui do Van Gogh por causa das camas de flores que tem lá também no bosque. Depois nós fomos na Ópera de Arame ver. Esse passeio, ele é pago, é R$ 15, mas estava muito cheio na hora, então a gente ficou meio receoso de ir. E também a gente escutou algumas pessoas falando que algumas das áreas da ópera não estavam podendo ser visitadas porque tiveram alguns eventos lá, então eles fecharam e então a gente não quis arriscar. Depois nós fomos no Parque Tanguá e eu falei que estava chovendo, né? No Parque Tanguá abriu um sol absurdo, então o que as pessoas falam de que Curitiba tem as 4 estações um dia só é verdade. Tava chovendo e depois fez um sol absurdo, eu fiquei morrendo de calor. E a gente foi nesse parque, que também é super lindo e tem uma vista muito interessante com o mirante.
Depois, para finalizar o dia, nós fomos no bairro de Santa Felicidade, que é um bairro italiano em Curitiba, e lá tem muito comércio, muitas coisas, muito artesanato sendo vendido, e é um bairro muito fofinho. Uma dica que eu até postei lá no Instagram foi o Madaloso, que é um restaurante famoso lá, e tem restaurante, então é uma ótima pedida pro almoço. E aí nós almoçamos e fomos embora. A minha última comprinha da viagem foi essa daqui, que é um pratinho que ele apoia. Que é um pratinho de Curitiba com o Jardim Botânico. Então é isso, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu adorei conhecer a cidade de Curitiba, conheci só um pouquinho, ainda falta muita coisa pra ver, mas já valeu muito a pena. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Eu adoro viajar e adoro trazer o conteúdo de viagem aqui pra vocês. Meu sonho é viajar o mundo e contar aqui pra vocês como foi. Então não deixa de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e não deixa de seguir o Explain Art. Lá no Instagram vai estar o link aqui embaixo e em breve vão ter vários posts sobre Curitiba também e outros posts sobre arte. Então, um beijo, até outro vídeo.